Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8 horas e 35 minutos, você ouviu a vinheta, a abertura do nosso programa desta quarta-feira, 18 de setembro de 24, mais uma edição hoje do nosso painel do Porto, trazendo convidados especiais para discutir assuntos importantes, assuntos do nosso Porto, assuntos da economia nacional, assuntos da Baixada Santista, e é claro, você nos mandando todos os dias aí a relação na situação das candidaturas da eleição municipal, que está chegando em 18 dias para o primeiro turno das eleições no Brasil, dia 6 de outubro. Hoje, Dia Nacional da Televisão, Dia dos Símbolos Nacionais e dia da conscientização e do encontro ao diagnóstico. Então, são datas aí marcadas, muita gente nem segue, mas hoje é um dia histórico em relação à televisão brasileira, hoje Dia Nacional da Televisão no Brasil. O Painel do Porto começa agora e a partir desse instante você já pode participar. A Virgínia dá o seu bom dia e dá o nosso WhatsApp, Virgínia. Por gentileza, o WhatsApp da Rádio Star News Santos, que chegou a uma marca importante, mais de 700 mil ouvintes. Eu quero agradecer demais aí aos ouvintes pelas plataformas, todos os segmentos, o nosso site, Radiosnet, Radios.com, Rádios Tudo. Você vai nos encontrar no Facebook, no YouTube, diariamente com o nosso programa em 24 horas no ar. Além do ponto a ponto, você tem várias pílulas de informação e jornalismo da Baixada, do Brasil e do mundo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, o WhatsApp é 13998058709, repetindo 13998058709. E o governo preocupado com as mudanças climáticas, mas pouco tem sido feito. E na fronteira da devastação, fogo cerca famílias e o sumiço de lagos, lagoas, isolando comunidades na região ribeirinha do Amazonas e traz aí muita preocupação, como também no próprio Pantanal Mato Grossense. Deixa eu pegar aqui o bom dia dos nossos convidados, já está aqui ao meu lado, né? Nosso querido Marcos Muniz, empresário, ele que atua e quero agradecer de novo, né? Mais um presente. Eu começo a enxergar que a minha frota está crescendo, né? Recebi esta manhã mais um exemplar aqui, mais um modelo, né? Da frota da Muniz Logística, agora com o container na cor laranja, ou seria abóbora? Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vladimir, grande amigo. Virgília, que faz acontecer aqui o programa, né? Muito. A gente procura modernizar aí, mas a nossa cor realmente é laranja. Laranja, isso aí, né? Obrigado, Marcos, mais uma vez, Obrigado, né? Pelo convite. E vamos falar muito sobre isso e sobre preocupação. Recebi uma informação, várias empresas que atuam no Porto de Santos, muito preocupadas em relação ainda à questão do túnel Santos-Guarujá, por conta de problemas de logística, problemas de impedimento do canal e muito mais. E também uma reflexão, tivemos, não faz muito tempo, com o presidente da Praticagem aqui, o presidente Fontes, e vários ouvintes mandaram aqui, inclusive o doutor Roberto Monteiro, da Ponta da Praia, o que aconteceu com aquele acidente agora na segunda-feira. Na verdade, um incidente, um navio que acabou se abarroando ali com uma das balsas de travessia. As imagens que nós recebemos aqui, a gente pode perceber que não tinha ali, né, como normalmente tem de praxe, né, aqueles guindastes, né, na verdade, rebocadores, que a gente classifica, rebocadores, para fazer com que ele saísse do canal. Mas nós vamos tocar nesse assunto também, além de outros aqui, mas deixa eu apresentar ele que também é empresário, Vladimir Matos. É uma honra recebê-lo mais uma vez aqui, sempre na correria dia a dia, além da sua questão profissional, né? Também de olho na política regional e na política nacional. Vladimir, bom dia, obrigado pela presença nessa quarta-feira. Bom dia, Edu, bom dia, Marcos, bom dia, Virgínia. Prazer enorme estar de volta aqui com vocês. Arrumamos aí um tempinho nessa agenda corrida pré-eleição, né? Bastante complicado, mas enfim, uma satisfação enorme. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa... Nessa abertura, Vladimir, vou pedir a sua gentileza, você que também preside um partido, o Novo, aqui de Santos. Nós temos aí várias questões, os ouvintes aqui se manifestando diariamente, o que está acontecendo com os debates na capital. Ontem tivemos um debate aqui na cidade de Santos, TV Santa Cecília, parabenizar a TV Santa Cecília, da qual a gente tem muita amizade pela família Teixeira, pela coragem de realizar os debates, são importantes para todos nós, mas a gente percebe que a política tem mudado, mas não tem mudado para um lado positivo em alguns aspectos, né? A gente teve um episódio lamentável da cadeirada, mas muitas provocações. Ontem o debate em Santos também seguiu algumas provocações, graças ao bom Deus,
mas nem de perto do baixo nível dos debates em São Paulo. A gente percebe que a gente procura mudanças para a nossa política, né? Se a política puder avançar, a gente costuma dizer, se a política não atrapalhar, o Brasil anda. Mas, ao mesmo tempo, tem que lembrar que a política faz parte do contexto social de todos nós, né, Vladimir? Exatamente. Os debates políticos refletem bem a nossa sociedade atual, né? Essa polarização, né, entre o bem, parece que aquela dicotomia, né? É o bem contra o mal, né? Exato. E isso não faz o menor sentido, né? Falta ideias, faltam propostas, né? Falta bom senso. É lamentável, né? O nível em que nós chegamos, né? Na política, pelo menos o que eu vi aqui no estado de São Paulo, né? Especificamente na capital, né? E o eleitor fica cego, né? Ele não tem para onde ele não tem como avaliar bem as propostas, né? Por isso que nós, do Novo, somos defensores de mudanças na forma com que a política brasileira é tratada, né? Principalmente, ainda que não diretamente ao cargo majoritário, mas em relação à vereança, aos deputados, né, que é o voto distrital. Sim. Né? Sim. E também o recall dos políticos, tão importante quanto. Né? E se isso não acontecer, o que a gente tem visto ao longo dos anos é a perda total da qualidade do debate. E aí nós passamos 4 anos, né, corremos o risco de passar 4 anos sofrendo vítimas das nossas próprias escolhas. Ô Marcos, antes de ir para o intervalo, mediante o que o Vladimir comentou muito bem, eu também tenho alguns amigos, alguns depoimentos, pessoas de vários pontos do Brasil que mandam para a gente pela Rádio Star News, dizendo o seguinte: existem bons nomes na minha cidade, empresários, pessoas ligadas a vários setores, que acabam deixando, né, de se envolver com a política por justamente o que o Vladimir citou, né? Falta esse recall, falta essa ideia de você produzir efeito, né, na política nacional. Então, há uma falta há uma descrença em relação a boa parte da classe política, e é o que a gente não pode ter, porque necessariamente a política faz parte do cotidiano de todos nós, né, Marcos? Não, sem dúvida, Eduardo. O empresário, ele se tem há muitos anos, né, ele não vai de embate direto à política, até porque em alguns momentos a gente tem a nossa atividade, né, tem o nosso negócio, e Sim. a gente sabe que todos têm um grande receio de represálias. Isso é uma realidade. Então, boas pessoas, boas cabeças se afastam, né, da política, ou se afastam de se interferir na política, e o Vladimir, diferente, ele realmente colocou sua voz aqui para falar sobre as suas intenções, o que ele acha que é correto. Acho que é de muita coragem dele colocar isso. E a gente precisa de novos líderes, né? As lideranças no país, elas não mudam, né? Então você precisa em algum momento tirar um pouquinho esse corporativismo que existe no país e colocar novas cabeças realmente para fazer diferente, para tentar debater. Esse episódio aí desse debate foi uma coisa realmente escandalosa, né? Que realmente mostra a realidade do país, a realidade do eleitor, né? Que vem colocando essa política que vem devastando o país. Sim. Então, essas péssimas escolhas, nós vamos pagar por muitas gerações, Eduardo. Então, a política, ela faz parte do nosso negócio, a gente realmente precisa reivindicar, precisa pegar o seu político que você acha que ele realmente te representa e falar a verdade para ele, falar o que realmente, o sentimento de quem está no chão da fábrica, né? Ou no cais do porto, que esse realmente é o termômetro da nossa cidade. Eu vou até pegar aqui o bom dia já da dona Miriam, o senhor Roberto lá do Guarujá e o Antônio Sanches. Antônio, você sabe qual é a linha do programa, o editorial que a gente sempre faz aqui. Eu não trabalho muito em cima do jornalismo com relação à violência, mas em respeito até você colocou já pela manhã, por volta das 6 horas, nós tivemos uma quarta-feira terrível, né? Tivemos o assassinato do ex-vereador em São Vicente, né, o Marcelo Correia, em uma padaria do bairro da Vila Margarida, vai ter que ser apurado pela polícia, foram pelo menos 7 tiros. E você cita aqui da sua cidade do Guarujá, ontem, né, um secretário foi exonerado, o secretário Tiago Avance, e eu só posso classificar como um ato de loucura, né, mas ele matou a mãe, matou a cachorra que pertencia a ele e à mãe, e posteriormente se suicidou com o mesmo revólver, né? E aí você cita motivos colocados, eu não vou especular, vou pedir desculpas a você, Antônio,
mas o programa nem tem essa linha de atuação. Eu lamento demais, só para esclarecer para você, ele foi exonerado justamente pelas denúncias de assédio e de que ele vinha tendo um comportamento nada correto com um sobrinho de 16, 17 anos, que é autista. Então, foi por isso a denúncia e ele foi exonerado por isso, Antônio. Mas as autoridades competentes vão dar conta de passar isso. E antes do intervalo, até uma coincidência positiva, não coincidência, eu fiz essa colocação para o Vladimir, porque eu fui parado na rua por uma candidata à Câmara Municipal de Santos, nós conversamos um pouco sobre que, eu perguntei, na verdade, fiz a condição de que ela acha do argumento da política e dos partidos, e ela virou e disse, olha, eu não sei dos outros, eu sei do meu, mas eu digo que se eu me eleger, maravilha, vou trabalhar, se eu não me eleger, tem um saldo muito positivo, porque o nosso partido tem um presidente hoje que tem uma visão diferente, trouxe um ritmo diferente e trouxe uma cara para a política, o que me manteve com vontade de ser candidato. E, por acaso, esse partido, o Vladimir, é o seu, e o presidente em questão é você. Eu fiquei muito satisfeito, porque eu não citei, que eu o conhecia, ela citou. Isso te traz uma sensação de que o caminho é esse? Olha, acima de tudo, essas pessoas elas têm identificação com o novo, né? Com os princípios, com a política, com os ideais do partido, aquilo que a gente não abre mão, né? Todos os nossos candidatos, eles estão em linha com aquilo que nós entendemos mais importante, não só para a cidade de Santos, mas para o país como um todo, né? E acho que é isso que faz a grande diferença, né? Nós estamos cansados daquele discurso vazio da grande maioria dos candidatos, né? Quando o Marcos fala, você tem que cobrar o seu candidato, a grande maioria da população não lembra nem quem votou. Né? Por isso que, mais uma vez, nós defendemos o voto distrital, porque quando você tem um voto distrital, e ele pode até ser o voto distrital ou o voto distrital misto, né? Em que você escolhe aquele candidato que tem mais proximidade com você. Às vezes eu não consigo entender votos de determinados candidatos que nunca passaram perto da cidade de Santos ou qualquer cidade da Baixada. A mesma coisa, mas isso me permite, o famoso voto de protesto. Que protesto é esse? Se você vai perder 4 anos da sua escolha, sem uma escolha adequada, sem insistir. Eu não sei, o Marcos está sorrindo para mim aqui, mas tem o famoso voto de protesto, que, inclusive, né, é lamentável. Eu recebo cada uma aqui, eu não posso falar, senão eu vou preso e saio do ar. Em relação ao candidato, vou citar o nome, Pablo Marçal, mas independente de qualquer um, né, não é o fato desse. Mas, ô Marcos, a gente tem que ter, literalmente, né, uma mudança, uma faxina nisso, né? Porque senão o Brasil não adianta termos dimensões continentais, temos um futuro que, desde que eu me entendo por gente, com 10, 12 anos, eu via dos meus pais, o Brasil é o país do futuro que não chega. Eu dei minha risada porque eu lembrei aqui do episódio que aconteceu lá em Niterói. Eles elegeram o chimpanzé Macaé, cara. Então, para você ver que nível que é. Nós já tivemos aqui também um caso parecido. Isso é macaco. Mas, assim, isso é indignação da população, né, que entra político, sai político e as mesmas promessas, né, de sempre, nada se constrói. Um país muito rico, mas volto a falar, ele está sendo arrasado pela essa classe política. São os mesmos políticos. O Vladimir falou bem essa questão do voto distrital. Eu acho que esse coeficiente eleitoral, ele elege pessoas que realmente não têm nenhuma identidade nem com a sua região e nem realmente tem a sua proporcionalidade de voto para estar sentado naquela cadeira. Você tem exemplos da própria próprio Legislativo de Santos, vereadores que receberam 900 votos e assumiram uma cadeira. Um outro que recebeu 3.800 votos não assumiu a cadeira. Então, isso aí existe uma certa desproporcionalidade em representatividade. Se você levar isso para o cenário nacional, na Câmara Federal, é a mesma situação. Você tem uma boa parte, ela não representa a maioria da população, né? Uma maioria vai para o Senado, a mesma situação. Aquele grupo político que assumiu, ele não representa a maioria da população. Foi criado proporcionalidades, né, dentro da política do conchavo, isso é uma verdade, que elege pessoas que realmente não têm identidade. Por exemplo, eu acho o candidato independente. Por que eu precisaria entrar num partido político para
para me eleger, para me candidatar. Né? Sendo que nesse partido político você sabe, de membros que tem uma ficha corrida que, né? De certa forma, eu não gostaria que ele fizesse parte do meu grupo. Sim. Mas você é obrigado a fazer parte disso, porque você só se elege hoje através do partido político. Né? Então a gente precisa repensar tantas coisas. Então a reforma política que tanto se fala, tantas reformas que se fala, né? A gente não consegue um consenso, algo assim que realmente coloque o país num caminho da prosperidade. Né? Nós temos aí um rombo nas contas públicas estrondoso. Nós temos aí uma deficiência gigantesca em infraestrutura geral, né? Que é uma reclamação de todos. Exportamos aí produtos primários, importamos os acabados, isso pela uma falta de política real, uma política de comércio exterior, que realmente entenda que a gente precisa modernizar o nosso parque fabril, né? Todos, modernizar mesmo, para que a gente tenha uma indústria competitiva. Daqui a pouco eu vou até tocar na fala do ministro Fernando Haddad em relação a isso também. Né? Mas são muitas coisas que a gente precisa fazer e esse é o momento de não bajular, né? A vassalagem, né? Que agora é falado também, né? Então eu vejo um grande show de vassalagem quando você encontra um político, você tem que cobrar. Tá ruim. A cidade está abandonada, tem muito morador de rua. Tá? Hoje a gente sofre muito com a segurança pública, os jovens não conseguem sair à noite, tem que monitorar, porque a gente sofre com isso. Então são vários. Eduardo, mudando de água para o vinho, eu fico assistindo algumas entrevistas de secretários, e assim, eles acham que a gente é idiota, ou eles têm certeza, não sei. Porque eles jogou uma justificativa aqui no seu programa outro dia. Não, a nossa saúde, ela vem sendo colapsada porque muitas pessoas pararam de pagar o plano de saúde para usar a saúde pública. Eu fiquei pensando, o Estado não deveria promover a saúde? Sim. A gente tem plano de saúde porque ele é incapaz de nos proporcionar isso. Sim. Você tem segurança por quê? Porque o Estado é incapaz de te dar segurança. Aí você tem que ter concertina, você tem que ter alarme, você tem que ter isso. É isso? Você tem que colocar o seu filho numa escola particular. Por quê? Porque o Estado é incapaz de te proporcionar uma educação de qualidade. Não é isso? Veja o abandono dos equipamentos de educação do país. Exatamente. Então, assim, a cada momento, eles terceirizam ou justificam a incompetência administrativa deles colocando algo. Isso me deixa indignado. E assim, dinheiro tem, sim, falta vontade de resolver. Agora, a cada momento, fala de mim, tem uma empresa. Você não vai inchar a empresa. Eu preciso saber de onde que eu vou tirar esses recursos. Sim. Né? Então você tem um Estado paquiderme, sem nenhuma eficiência, incapaz de fazer qualquer obra, né? Então você vem terceirizando a administração de obra para a iniciativa privada, sim, porque efetivamente acontece a obra, né? Agora, em algum momento a gente precisa acabar com isso. Eu vou acrescentar uma coisa. Ontem eu estive com um economista, Vandic Silveira, no programa no Salto da Cris Monteiro, né? E conversando com ele. Né? As estatísticas são lindas, elas mostram exatamente o que você quer mostrar. Então, e aqui eu não me refiro exatamente à cidade de Santos, mas no contexto geral. 6% do PIB brasileiro, ele é aplicado em educação. 6%. Gastos com educação. Está entre os melhores índices da OCDE, entre os líderes. Mas falta qualidade. Aí eu vou me referir à cidade de Santos. Segundo o prefeito, 75% das crianças em idade escolar estão frequentando a rede pública de ensino. O número é muito bom. Sim. Mas nós continuamos colocando na cidade, no mercado de trabalho, analfabetos funcionais. Exato. Então não é uma questão de você ter 75%, 80%, ou 50% ou 100%.
né, a qualidade do ensino é precária, é ruim. Né? Não é culpa do. Aqui não adianta dizer que é culpa do professor, que é culpa do aluno, ou que. A população também é culpada da forma com que ela encara a educação. Exato, né? exato. Se você pergunta para um pai que tem que sair às 7 da manhã e vai voltar às 10 da noite, ou se ele está realmente preocupado com a qualidade do ensino do filho dele, ele vai dizer o seguinte: não, lá ele teve uma refeição de manhã, uma refeição à tarde, teve um lugar para ficar e eu estou tranquilo. Então, esse Estado, esse Estado assistencialista mantém o status quo. Né? Nós estamos falando de população, né, de segurança da cidade, em que hoje a Guarda Civil Municipal, de uma certa forma, substitui a Polícia Militar Estadual. Né? Faz o papel. Né? Você lê os jornais, as páginas sociais, e você vê a Guarda Civil Metropolitana deteve tantos menores no Zé Menino, na Ponta da Praia, no Embaré. Cadê a Polícia Militar? Só no verão? A operação delegada, o quanto que ela custa para os cofres municipais. Né? Podemos falar da saúde. Não adianta você construir equipamento se você não tem quem trabalhe nesse equipamento. Profissionais para isso. Então, não se quer a parceria privada nesses projetos. Né? A saúde de Santos, né, ela está sufocada não só pelos seus cidadãos, mas também por outros de outras cidades que recorrem aos hospitais da cidade por absoluta falta de atendimento nos nossos vizinhos. Então, aquela coisa, nós criamos um círculo vicioso, né? E por que nós... E aí vem até... Por que você não desiste da política? Porque nós temos fé que uma hora o cidadão vai cair na realidade e vai começar a escolher seus candidatos a partir daquilo que ele de fato possa oferecer. Não adianta vir um candidato com 10 propostas, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Se ele falasse assim, olha, eu vou focar na educação, na saúde e na segurança, está ótimo, porque se ele fizer bem feito isso, nós estamos resolvidos. Né? Esse que é o grande problema. Então, para nós que somos empresários, a gente quer contratar, às vezes nós recebemos 60, 70, 80, 100 currículos. Você olha, grande parte deles não tem um ensino fundamental completo, outra parte não tem um ensino médio completo, não tem uma formação técnica, né? E nós sofremos. Você pode trazer para o Brasil o pátio fabril da China. Não vamos dar conta, porque não temos mão de obra capacitada. Né? Então, se o cidadão, que ele sim é a chave para a mudança, né? Não se conscientizar que essas escolhas elas precisam ser bem feitas no sentido de quem está lá tem que fazer, porque ele se comprometeu a fazer, e se ele não fizer, ele precisa ser cobrado, ele tem que ser esquecido numa próxima ocasião, isso não vai mudar. Nós vamos continuar vendo político, fazendo as mesmas promessas e parando de dizer, eu não fiz porque eu não tive tempo, agora eu vou fazer. Ele teve 4 anos. Muito bem colocado pelo Vladimir essa questão. Em relação à educação, Vladimir, a gente já fez programas, inclusive a gente está agendando com a secretária de Educação de Santos, mas vamos dar um exemplo. Nós estamos no estado mais rico da União, que é São Paulo. Só que São Paulo perde em todos os parâmetros, por exemplo, o Ceará. O Ceará hoje tem uma educação muito mais consistente, mais bem formadora que o estado de São Paulo. Na segurança, se nós pegarmos os efetivos hoje de guardas municipais, só pegar o efetivo da Guarda Municipal de Santos, temos um contingente maior que o da Polícia Militar. Então, há uma mudança, né, em relação a isso, forçada. O Estado empurra para o município o papel de segurança pública, que está errado. A Constituição não diz isso. A questão federal também. E quando você fala, Vladimir, o próprio Marcos, né, nós precisamos mais proatividade, né, e não só da classe política, mas de todos nós, cobrarmos efetivamente e falar o seguinte, ó, você ficou 4 anos lá, não fez nada, negão, então não vem pedir o voto para mim. Eu vou procurar uma outra pessoa que, como muito bem disse o Vladimir, ele não está me prometendo nada, mas disse, ó, 2 áreas ele vai trabalhar por ela em 4 anos. Porque a gente não vê isso. Eu já fui parado por candidato, não, eu vou trabalhar muito pela segurança pública, mentira, não é papel dele. Eu vou lutar muito pela educação, também não vai, porque pela maneira eu não tenho um propósito.
Esse propósito tem que ser diferente. Então, quando a gente trouxer aqui a secretária, justamente que a gente cobra, que é o que o Vladimir citou, escola de ensino integral, é boa, mas eu preciso saber a metodologia que vai ser empregada lá. Eu não quero apenas ter um depósito de crianças de manhã até o final do dia, para que elas saiam de lá, saibam fazer uma conta. Viu, Alfabetizadas. Alfabetizadas, saibam ler, interpretar um texto, escrever, né? Faça isso. Né? Eu vejo pela minha filha, a gente sempre se dedicou a que ela tivesse isso. Quando você vê uma redação bem composta, bem feita, e vem lá o elogio do professor, poxa, uma redação bem composta. Marcos, antes do intervalo, esse proativo, vou dar só um exemplo que o Vladimir falou, da questão da indústria, se a gente traçar um paralelo, vou pegar um país, o mais rico da Europa, que é a Alemanha, para o Brasil aqui. Vamos mudar a carga de trabalho do operário, do trabalhador brasileiro, vamos diminuir a jornada para 40 horas semanais. Aí você percebe, por exemplo, na Alemanha, 1 dia ou 2 de trabalho vale praticamente a 10 dias do trabalhador brasileiro, de produtividade, porque você percebe a competência disso lá e a nossa aqui não. E aí você toca num aspecto seguinte, que tem ouvintes até que já me mandaram aqui, da seguinte maneira, eu tenho uma empresa, eu tenho que contratar 4 funcionários. Quando eu peço para preencher o formulário, eles preenchem, mas eles não me perguntam nada do que vão desempenhar da função. Eles só perguntam o seguinte, eu trabalho de segunda a sexta e quanto vou ganhar? Entendeu? Essa é uma situação, e aí entramos na seguinte situação também. A geração nem quer estudar, nem quer trabalhar e nem vai ser proativa de jeito nenhum. E nós vamos ter um problema sério, porque essas pessoas vão precisar entrar um dia no mercado de trabalho despreparadas, seria uma formação, e um dia estarão aí para se aposentar e alguém vai ter que sustentá-las. Olha só, antes do intervalo, cara, os números são assustadores. O Brasil tem uma população de 200 e poucos milhões de habitantes. 212 milhões? Segundo o IBGE. 50 milhões hoje recebem o Bolsa Família. Né? 14 milhões são aposentados. Isso. E 10 milhões é a força de trabalho em prefeituras, né, em entidades públicas. Né? A parte produtiva que está pagando essa conta, ela está no limite daquilo que ela pode gerar de receita, né? Obviamente, né? E obviamente pagar imposto, porque se o meu produto começa a ficar caro, eu não consigo vender. Você sabe qual será o valor que o Brasil terá que ter para bancar a Previdência Social em 2025? Não. Ontem atualizado pela Previdência, o Brasil terá que ter para bancar os benefícios da Previdência Social 1 trilhão. Não vai ter. Não vai ter, porque nós estamos indo na contramão. A população está envelhecendo, cada vez menos contribuintes, o Estado está ficando cada vez mais pesado. Sim, né? sim. E a população, o cidadão precisa ter em mente que não será um outro plano real que vai salvar o Brasil. Né? Então, aqui eu posso falar de 2050, né? Que provavelmente não estarei nem mais aqui. Mas eu penso nos meus filhos, eu penso nos meus netos, e eu espero que eles não passem esse perrengue, né, que se avizinha. Sim. Porque o fato é que, de novo, vamos falar, quando você olha os números reais, né, o superávit ou o déficit nominal das contas do governo, eles estão aí para deixar bem claro, nós teremos muita dificuldade em avançar, em crescer nesse país. Não é só o agro, não é a indústria, não é o serviço. Né? O governo precisa diminuir de tamanho. Né? Ele precisa ser mais eficiente. Né? E essa é uma cobrança que a gente faz, né, de todos os políticos. Né? Essa vergonha do fundo partidário, né? E eu sou totalmente contrário, né? Cada vez maior. Sim, se fosse investir numa educação de qualidade, na segurança, no transporte, em rodovias, né? Gente do céu, isso não acontece, né? Não. Cerca de 15 bilhões que deveriam ser investidos em educação, ele se destina para os coronéis aí dos partidos, né? Para esse fundo partidário, para eleger essas pessoas que vão conduzir. Os jovens, o Vladimir... nunca chega, né? O fundo nunca chega. Nós já chegamos no fundo. O jovem, Vladimir, já tem um pensamento assim bem claro, né? Que com a percepção até de ter visitado outros países, ou de repente
com toda a tecnologia de informação que traz para ele, ele não tem desejo de pagar um INSS, se aposentar. Ele já tem um outro plano de fazer isso. Então, a cada momento, esse pessoal que vem para o mercado de trabalho, eles querem outras formas de trabalho. Sim. E outras formas de trabalho que eu trabalhe no momento que eu queira, no dia que eu quero. Então, assim, é uma outra forma de trabalho, desde que eu produza. Então, hoje a gente ainda tem um certo problema, como nós vamos aferir a produtividade desse profissional. E muitos deles querem trabalhar de forma remota. Exatamente, muitos MEIs, porque ele sabe que realmente com o MEI ele tem uma rentabilidade infinitamente maior. Quem tem uma empresa sabe, se eu pago um salário de 5 mil, o meu custo é o dobro. É 11 mil. É o dobro. E cai no bolso do profissional 3 mil. Então, o Vladimir acho que não é diferente, eu preferiria, eu falo para eles, um motorista de caminhão, motorista de caminhão. Pois não. A gente tem um custo dele mensal de 15 mil reais. Né? Sim. Eu tenho meu planilhamento, vou computando tudo, mês, né, tudo. Eu falei para mim era melhor te pegar os 15 mil no final do mês e te entregar. Mas eu tenho uma burocracia por trás disso, gigante, que me consome tudo isso. Né? Que eu preciso comprar ticket refeição, blá, 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 blá. Exato. E ele falou para mim, eu quero comer, eu quero receber, eu quero comer a hora que eu quero vir trabalhar da forma que eu achar que eu tenho que vir trabalhar, de bicicleta, de patinete, de carro, não interessa. Não interessa. Então você me dá o dinheiro e eu que defino a forma que eu venho trabalhar. Isso é uma liberdade. Não essa arcaica CLT que engessa. Então você tem pessoas que chegam 8 horas para sair às 6 sem produzir nada. Isso acontece em muitas empresas. Sim, exatamente. Sim. Então ele fica ali cumprindo o papel de vaso. Isso acontece também na iniciativa privada e na iniciativa pública também. Por quê? Ele trabalhando ou não trabalhando, ele tem aquele... Sim, ele vai receber. Né? Então, assim, a gente precisa repensar muitas coisas, porque para a gente chegar a ser competitivo como os outros países, a gente também precisa mudar o nosso trajeto legal de base. Sim. Porque senão nós vamos continuar discutindo o mesmo, né? Porque a gente criando aí o Papa já falou isso, né? Quando primeira visita no Brasil. A nossa indolência vai acabar com o nosso país. Então nós estamos com esse assistencialismo de ad eterno, nós estamos criando uma legião de indolentes. Que, num certo momento, não vão saber fazer nada, porque viveu sempre do assistencialismo. O assistencialismo eu acho que é importante, ele precisa existir para quem precisa. E todos sabem que tem muita gente recebendo isso aí, que deveria estar trabalhando. Isso deveria ser para um mínimo da população necessária mesmo, né? E não ampliar como se amplia toda hora. Diga, Vladimir, para que a gente vá para o intervalo. O Vandic ontem, Vandic me lembrou de uma frase... dita há tanto tempo, mas que continua tão atual, né? O Brasil não perde uma boa oportunidade de perder uma boa oportunidade. Ô, Vladimir, eu vou pedir a gentileza do Marcos, se é que você já não viu, você é muito antenado, um vídeo que o Marcos me mandou de um executivo brasileiro em relação à implantação de uma empresa aérea aqui e ocupação de um aeroporto. Se você assistir o vídeo, eu tenho certeza que na primeira você já vai captar a mensagem do vídeo, né, Marcos? Sem dúvida. E a mensagem é tão positiva, ela me deixou, eu não apaguei, guardo ela. É assim, é para você pegar de manhã e ouvir quando você levanta. O que nós temos que fazer, o que a gente não deve fazer. E em quem a gente deve acreditar, que somos nós mesmos, e em quem a gente não deve esperar nada. O Marcos depois encaminha para o Vladimir, né? Nós vamos ao nosso intervalo. Deixa eu mandar alguns abraços distantes aqui, ó. O Ayrton Moura está lá em Itajaí mandando bom dia, lá com a turma dele lá, empolgadíssimos, né? Com a iniciativa privada que está assumindo o porto de Itajaí. Segundo ele, o que está dificultando ainda o 100% de trabalho é a dragagem do canal do Porto de Itajaí, que é um rio, mensura aí com a água de rio e mar. O Davi Colantoni no Rio de Janeiro, está lá no Rio de Janeiro também. O André em Fortaleza, né? Um abraço especial, o pessoal trabalha na zona portuária. Deixa eu mandar um abraço para o teu xará, o Marcos, ele está no Espírito Santo,
mandando um abraço para a gente aqui, bem bacana, né? E mandar um abraço especial também para o Luiz, lá em Coimbra, Portugal, nosso querido Luiz Plácido, jornalista, vai estar conosco em breve online aqui, trazendo informações de Portugal. E um abraço específico ao Morgado, que está lá na região de Bolton, em Manchester, na Inglaterra, jornalista também aqui da Baixada Santista, que está lá na Inglaterra. E um abraço especial ao meu xará Carlos Eduardo, em Campinas, que manda bom dia todos os dias. Ele diz que não dá vontade de votar em ninguém, mas ainda eu vou partir do princípio, né? Escolha aí alguém que você pelo menos tenha uma confiança que pode fazer algo diferente. Virgínia, vamos a um rapidíssimo intervalo. Na volta a gente vai falar de muita coisa, muitos aspectos aqui. Tem duas falas, uma do ministro Haddad e uma outra do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Para que vocês, os nossos convidados, o Marcos Muniz e também o Vladimir, possam comentar. Vladimir Matos, a respeito disso, porque é até importante, né, a gente ter os caminhos para que a gente possa apreciá-los. E só para repetir, a dona Valquíria aqui do Embaré perguntou em relação ao valor. Dona Valquíria, é o seguinte: o governo deve perder no STF ações contra a reforma da Previdência Social, que irão custar, nesse momento, 132,6 bilhões de reais. É a informação oficial. Segundo o número apontado em nota técnica da Advocacia Geral da União, a AGU, obtida com exclusividade, inclusive matéria do Estadão. E aí o detalhe é o seguinte: a pressão de gastos contra a Previdência é tamanha que um novo bloqueio do orçamento deve acontecer ainda esse mês de setembro ou em outubro. O governo fará um novo bloqueio de orçamento. E a afirmação do secretário do Tesouro Nacional foi o Rogério Seron, que fez a seguinte declaração: o Brasil, ano que vem, terá que ter à disposição 1 trilhão para atingir a marca aí de pagar todo mundo a Previdência pelos custos que está chegando. A gente vai a um rapidíssimo intervalo. Em nome dos nossos apoiadores, o programa tem o apoio de M Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, que é uma empresa ágil e inteligente, então não perca o seu tempo, você quer exportar e importar. E quem está de olho com certeza nisso será o ministro Fernando Haddad, e vocês vão entendendo na volta do bloco. Acesse emunizlogistica.com.br ou 13-469-8686. Também Forte Vistorias Automotivas, agora com 12 filiais para atender você em vários pontos da Baixada e em outras cidades também. Eng Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença, que tem o Mykonos, o Malta e tem o Bali. Em breve, novidades com um novo empreendimento na Epitácio Pessoa e também a Life, a caçulina do grupo, com Piazza Torino, na João Fredo 363. E destacando o apoio também da Oficina Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, há 12 anos cuidando do seu carro na Comendador Martins 191. Mecânica Iramara, há 55 anos, cuidando da injeção eletrônica, da parte elétrica e hidráulica do seu carro, lá em São Vicente, na linha amarela 493. M Rocha Contabilidade, se a sua contabilidade precisa de um upgrade, então faça com a M Rocha Contabilidade, lá em São Vicente, mrochacontabilidade.com.br. Também Tintas e Tintas, vai pintar a Pinte com quem tem capacidade técnica e equipamento para tintas de todos os setores que você precisa: mobiliário, industrial, naval, automobilístico também. Com 3 lojas em Santos, São Vicente, né? Em Santos, Senador Feijó 439, na Vila Matias. E também Escola Santista de Astrologia, dos competentes Jorge e Márcia Bernardo. Os seus cursos à disposição pelo 997-46-7839. Eu vou um rapidíssimo intervalo e volto já, não sai daí. Mandar um abraço específico também para a dona Lúcia Maria, lá em Praia Grande, no Canto do Forte. Nossa fã, e sou fã da senhora pelos seus textos também. Bom dia, a gente volta já. E de Linha Couto, bom dia, amigos. São Bernardo do Campo, que também tem o Rogério Perim, que já mandou bom dia, está lá no Demarque, em São Bernardo do Campo. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali.
Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta, Virgínia. Já estamos de volta às 9 horas e 18 minutos aqui com o nosso painel do Porto. Hoje a gente entrou com vários assuntos diferentes, mas eu quero mandar um abraço também para o Magno, né? Um abraço para você, Otávio, em Cubatão, o Luiz Roberto em Cubatão, o Washington Luiz, um abraço ao pessoal lá de Cubatão. E também um abraço especial aí, né, ao nosso Denilson lá na Curva do S, em Praia Grande. Bom dia para vocês, obrigado pelo carinho e pela atenção também, né? Mas tem 2 assuntos aqui bastante importantes em relação também à nossa questão aqui financeira e econômica do país. Eu quero saber a opinião do Marcos Muniz, também do Vladimir Matos, em relação a falas importantes. Por exemplo, né, eu tenho até o tema aqui, o ministro Fernando Haddad disse ontem, né, lá em Brasília, que a exportação no Brasil pode e deve ser o carro-chefe do novo ciclo econômico que o Brasil precisa entrar. As declarações do ministro da Fazenda foram dadas durante uma reunião no Palácio do Planalto e anunciadas aí como novos projetos para a Apex Brasil. O ministro Fernando Haddad, que tem sido muito pressionado aí pela classe política, e hoje, por exemplo, nós temos reunião do Copom, né? E aí o mercado todo ávido em esperar, provavelmente por um aumento da taxa Selic, algo em torno de 0,25, subindo a taxa Selic, mas há uma preocupação também com a continuidade, porque depois da reunião de hoje teremos mais 2 para finalizar o ano. Mas as declarações do ministro foram dadas no Palácio Planalto e ele cita que o setor exportador é hoje o mais importante do país e tende a ser o carro-chefe desse novo ciclo econômico. Segundo ele, o ministro, há 3 razões para pensar nisso. A primeira, segundo ele,
é porque a reforma tributária vai eliminar a exportação de tributos, que seria um mal da economia brasileira. Ninguém consegue se livrar da cumulatividade de tributos do nosso atual sistema tributário, observou o ministro Haddad. Vocês não podem trabalhar o preço real da mercadoria em condições de igualdade competitiva com os seus concorrentes que estão instalados em outros países. Isso, então, vai ser um ganho de produtividade para a economia brasileira com poucos e vamos conseguir estimar com precisão. Mas ninguém diz que menos de 10% do PIB, o impacto do crescimento nos próximos anos. Ou seja, em 10 anos a gente vai crescer, segundo ele, 2,5%, com a reforma tributária. Aí sim, o meu otimismo é maior, o ministro dizendo 3,5%, 3,5%, e o efeito da reforma tributária esperado é argumentado pelo ministro Fernando Haddad. Você concorda, Marcos Muniz, com a fala do ministro Fernando Haddad? Falou o óbvio, só esqueceu de falar o principal, né? Um país que não industrializa o que exporta, né? Nós continuamos exportando os mesmos produtos da época do Império, né? Produtos que realmente já deveriam ter uma certa transformação, né? Acho que todos aqui no programa estamos vestidos, e uma boa parte dessas roupas elas são produzidas em outros países. Sim. E nós batemos no mês passado como o maior exportador de plumas de algodão, né? Então isso é muito triste para um país que produz bem. A gente manda matéria-prima e retornamos com produto acabado. É isso. Enviamos minério de ferro, importamos o carro, né? Mandamos plumas de algodão, importamos nossas vestimentas, né? E assim vai. Todos os itens que são exportados, o próprio café, né? Nós exportamos as cápsulas, né? Ou exportamos o cacau cru e importamos o chocolate. Então, assim, você vai nessa sequência, a gente vai ficar aqui um dia falando. Isso por conta do quê, Eduardo? Nós temos um protecionismo voltando da mesma época do Império. Todas as empresas que querem se modernizar, em algum momento ele vai buscar tecnologia em outros países, certo? Boa parte dos equipamentos que estão aqui no porto, eles são importados, né? Nós temos um regime aí, reporto, né? Que a todo ano na renovação é um show de protagonismo, de renovação do reporto, blá, 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 blá. Um produto que eu não vejo ninguém andar com RTG ou aquele guindaste no Gonzaga. Ele usa aquilo ali para descarregar contêiner, certo? Então não faz nenhum sentido você tributar principalmente o imposto de importação uma mercadoria que vai produzir algo. Então nós sofremos pelo protecionismo, o manicômio tributário, que é isso, e a falta de infraestrutura geral. Porque pouco adianta a gente produzir bem se nós não temos capacidade de colocar essa mercadoria FOB no porto ou no aeroporto de forma competitiva, né? Isso é redundante. Sim. Agora, a todo momento, eu já participei em inúmeros programas e webinar, agora que se chama, e todos eles, o custo Brasil. E fala de problemas. E quais são as causas do problema? A gente tem que ir na causa. A causa do problema é que nós temos um governo que gasta muito, que gasta mal, tem uma tributação astrondosa. A cada momento, essa questão de você dar incentivos ou benefício, isso não é um paliativo. O nosso IVA, se chegar aos 27 para 28, e há quem queira 29, será o maior do planeta. Vamos passar a Hungria. Exatamente. A gente não tem nenhum problema de pagar imposto. O grande problema nosso é que a gente não enxerga o retorno desse imposto que deveria vir. Vamos colocar nessa roda o Vladimir. Vladimir, isso que o Marcos colocou é importante. Você tem a questão profissional no teu dia a dia, você viaja muito para o exterior e você sente a competitividade do mercado, a produtividade que o Marcos citou, a questão da indústria. E o ministro está jogando uma responsabilidade para o nosso PIB para exportação. E aí a gente fica com aquela menção. Cadê o propósito da nossa indústria, do nosso comércio, de a gente verificar que a gente precisa investir aqui para que nós tenhamos retorno? Eu não só endosso, né, como acrescento aos comentários do Marcos, né? Toda vez que o presidente se manifesta,
ele fala da importância de se investir em países cuja capacidade de consumo é mínima, né? E vira as costas para o maior mercado consumidor, que é o mercado americano. Sim. Eu não vou vender o que eu preciso vender para a Etiópia. Claro. Eu não vou vender para o Sudão. Exato. Né? O Paquistão. Eu não vou fazer isso. Né? Então eu brigo com a União Europeia, eu brigo com os Estados Unidos e acho que vou resolver os problemas do mundo. E não vai. Não fosse o agro, né? A Vale com o minério de ferro, Sim, né? sim. Os commodities como o café. Que né? vamos sofrer agora com o problema do clima. Exatamente. Nós estaríamos com um problema sério. Existe uma desindustrialização absurda no país. Isso não foi causado pelo aumento da importação. Sim, Isso foi causado por essa farra tributária que existe no país. A Zona Franca de Manaus é uma excrescência. Exato. Né? Eu concordo que a Zona Franca de Manaus, você não pode simplesmente tirá-la do papel da noite para o dia, porque existe todo um entorno, todo um contexto em relação. Mas ela não faz o menor sentido de existir hoje. Né? E era preciso se pensar em alternativas para isso. Né? Então, infelizmente, né, é mais uma vez, né, falar não paga imposto. Ele pode falar o que ele quiser, mas nós, que somos os verdadeiros geradores da riqueza humana, já estamos calejados. Nós já não temos mais a confiança que nós tínhamos no passado. A gente sempre achava que poderia melhorar, mas vindo de quem tem essa obrigação, lamento. A minha expectativa é que em 2026 vou torcer para que o eleitor brasileiro tenha consciência, né? E olhe os seus candidatos como aqueles que podem ser instrumentos de transformação. Não pessoas que tenham a capacidade de fazer um belo discurso, que é bem o caso do Haddad. O Haddad é uma pessoa simpática, né? Bacana, se dá bem boa com praça, todo mundo, mas... Gente, toca violão, né? Os números estão aí e não mentem, né? Vai ter que rebolar e rebolar muito para que essa conta feche. Né? E nós, empresários, estamos no limite na nossa capacidade de pagar imposto. Enquanto o Haddad dizia isso, do outro lado do Planalto, quem se manifestava também, né, em relação a isso que eu vou passar para os nossos ouvintes também, porque o Haddad passa desse sentido, foi o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente do Brasil, é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele disse o seguinte, ontem, na terça-feira, dia 17, que a pasta está trabalhando para ampliar, a partir do ano que vem, 2025, o programa Reintegra, que permite que as empresas exportadoras recebam de volta parte dos valores pagos em impostos. Segundo o vice-presidente ministro Alckmin, o programa será feito em etapas. Na primeira fase de ampliação do programa, que está sendo chamada de Reintegra de Transição. Apenas as pequenas empresas deverão ser beneficiadas. Começar mesmo pelas pequenas. A meta é que, no ano que vem, e é que eu chamo de reintegra de transição, porque isso vai acabar com a reforma tributária na hora em que tivermos a reforma tributária toda em vigência. Não terá mais cumulatividade de crédito, mas até lá estamos trabalhando para fazer um reintegra de transição, começando com pequenas empresas, afirmando aí que a abertura, inclusive, do Congresso da Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, por meio de videoconferência, lá em Brasília, né? E durante a apresentação aos empresários, o Alckmin destacou também que a reforma tributária que está em fase de regulamentação no Senado é uma reforma que desonera, simplifica e tira cumulatividade. Então, ela deve estimular, segundo ele, investimentos à exportação. Alckmin também citou previsões do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrando que em 15 anos a reforma tributária poderá aumentar o Produto Interno Bruto, o nosso PIB, em 12%, além de impulsionar os investimentos em 14% e as exportações em 17%. O vice-presidente ministro Marcos Geraldo Alckmin foi nosso governador do estado por muito tempo. Ele é otimista demais ou ele está vendo um mundo que só ele está vendo e, na prática, está distante de acontecer? É muito distante, né? Nós precisamos fazer um trabalho. Temos exemplos, né? Até um grupo aí foi para a Coreia, né? Sim. Você pegar, agora é fácil, né? Você dá uma gulgada aí, você vê o que era a Coreia 30 anos atrás, né? E vê o que a Coreia do Sul é hoje, né? E vê o que é o Brasil há 30 anos atrás e vê o que é o Brasil hoje. Então,
Nós não crescemos absolutamente nada. Nós continuamos ainda, o governo, de certa forma, criando fantoches de benefício fiscal. Benefício fiscal, isso não é o propulsor de alavanco da economia e nem de atrativo para a indústria. A indústria com benefício, sem ter a quem vender e sem conseguir produzir com a qualidade, pouco serve o benefício fiscal, incentivos fiscais. Eu acho que o país precisa realmente ter um plano de Estado, no qual nós tenhamos uma tributação linear para todos os produtos, como acontece nos Estados Unidos, em outros países, que você paga um IVA de saída de 7,5%, às vezes 7,2%, né? Você paga na hora que você compra o produto, porque uma boa parte hoje do empresário, ele não estoca mercadoria, ele estoca imposto, porque você antecipa todo esse imposto, né? Então, isso nós estamos vivendo. Então, é surreal, Eduardo, você estocar tributo. Então, na prateleira do teu supermercado ou da tua fábrica, ela tem o produto que você pagou por ele e você tem um imposto, Sim. que é um dinheiro teu, imobilizado. Você imobiliza o dinheiro do produto e o dinheiro do imposto. Então, isso você não tem gás para investir em outros. Nem Você contratar não mão de tem obra. recursos, né, de sobra para você investir no equipamento e tudo mais. Então, é preciso ir muito além que isso, do que esses pífios incentivos de que realmente não vai sair do papel. Isso não vai alavancar a prática. A prática. Então, você tem N problemas que você precisa enfrentar. E o principal, Eduardo, se você chegar hoje num congresso que é totalmente inércio, o Congresso precisa colocar realmente a sua postura, de que forma, para que serve o Congresso Nacional, implantando as leis, cobrando o governo federal. Nós estamos presenciando aí um grande show de... O que chama a atenção também, Marcos e Vladimir, que no mesmo evento, alguns empresários chamaram a atenção do ministro em relação à depreciação acelerada para a compra de equipamentos, máquinas do país, estimulando aí possíveis novos investimentos. E o vice-presidente fez de rogado, não. Ele disse, não, peraí que a solução nós temos também. Sobre a depreciação acelerada, ele disse que já foi feita uma portaria interministerial que está aberta para receber as propostas para a compra de maquinário, equipamentos e aparelhos. Segundo o vice-presidente, Geraldo Alckmin, serão 3,4 bilhões em créditos financeiros, sendo metade neste ano e metade no ano que vem. O Vladimir, o papel aceita tudo. Falar também é fácil. Propor isso na prática é que, como disse o Marcos, a prática é uma longa distância, né? Quando o Alckmin fala em desoneração, depreciação, reposição, ele precisa combinar com o russo, né? Do outro lado da porta, né? Que é o ministro, né? Que tudo que ele não pode é aceitar a redução na previsão de ganho, de receitas do governo. Mais uma vez, aquilo que a gente já falou aqui exaustivamente hoje, que a conta não vai fechar, vai faltar dinheiro, principalmente para investimentos, que é a grande bandeira da reeleição do presidente ou do candidato que ele vier a apoiar, né? Mas o empresário que questiona, né? É porque ele já está calejado, mais uma vez, ele está calejado. As experiências não foram boas nos últimos anos, né? E a gente só vê a nossa conta não fechar. E o que é pior, né? Para nós que estamos aqui, a capacidade, o consumo, né? da população brasileira está despencando, né? Claro, tem uma série de problemas. Eles estão dizendo que hoje as bets estão tirando dinheiro do consumo, mas a grande realidade que a gente vê no mercado como um todo, que é o que gira a economia, né, que é servir, principalmente o consumo, né? Hoje o país ele é baseado no consumo, né? Você vê que a gente está com problema. Sim. Nós que somos da área do comércio exterior, a gente conversa com nossos clientes e diz, olha, eu estou importando menos. Porque aqui eu cheguei e eu não vendo, né? Sim. Enfim, então a gente acha, né, que, de novo, o papel aceita tudo, né? Mas que é preciso falar alguma coisa, o governo tem que falar, e o Alckmin que vem
que vem se destacando por sua total ausência, né? Ele pouco é Boa notado, essa, né? destacando pela Às ausência, vezes, muito né? boa essa, né? gostei. Você pouco ouve falar do vice-presidente, a gente achava, as pessoas achavam que ele teria um papel um pouco mais destacado, né? Destacado, né? E de fato não está acontecendo, né? Eu acho que a Janja aparece mais do que o próprio, muito mais. do que o Alckmin. Isso não é uma crítica à Janja, não. Não, né? mas eu é acho, uma observação né? pertinente. Porém, o fato é que no cargo que ele ocupa, não só de vice-presidente, mas como responsável pela uma área importantíssima para o país, eu diria que a participação dele é quase que nula. E posso acrescentar, Vladimir, por exemplo, vamos falar do açúcar, né? O açúcar, nós somos o maior produtor do mundo de açúcar. O segundo maior é a Índia. Só que a Índia, ela consome 90% do que ela produz. Nós consumimos apenas 30%. Se sobra 70% do açúcar, ou para fazer álcool, ou para fazer vários outros produtos do açúcar. Então nós temos 70% de um produto que é produzido com qualidade, com quantidade, para escoar para algum lugar, para você exportar. Mas esse mesmo, por exemplo, se eu for fazer o etanol, né, que é um produto que vem da cana, eu consigo trazer esse etanol para Santos e embarcar de forma tão competitiva quanto o nosso concorrente americano? Não. Pouco provável, né, Marcos? Então, essa falácia da exportação, ela vem mais além da questão só tributária. É uma questão de infraestrutura. Quanto ao consumo, Vladimir, eu conversei com algumas pessoas e existe uma temeridade muito grande sobre o futuro do país. Então, muitas pessoas estão deixando de consumir porque não sabe se ele vai ficar empregado o ano que vem. Então, os profissionais estão com medo de ficar desempregados. Sim, né? Sem dúvida. Porque existe aí uma geração de emprego precário na própria cidade, né, que com certeza a renda vai reduzir bastante. Então, essa é a preocupação. Por isso que a economia não está girando. Para a gente finalizar esse assunto aqui também, deixa eu antes mandar um abraço, obrigado às falas do Dr. Roberto Monteiro, né? Desembargador aposentado, vive aqui em Santos, parabenizando o contexto do programa e as análises muito boas e a coragem de falar. Ele diz que o jornalismo brasileiro anda numa fase muito ruim, apenas com o achismo e não com a informação correta para que possamos analisar. Doutor Roberto, obrigado pela participação, como sempre. Só para finalizar esse tema, vocês conhecem bem a ABMAC, né? E dirigentes da ABMAC disseram ao vice-presidente também. Eles divulgaram uma nota oficial e criticando um possível aumento da taxa de juros, a taxa Selic hoje, e dizendo ao vice-presidente que é de fundamental importância o Comitê de Política Monetária, o Copom, mantenha a atual taxa Selic e não entre uma nova política de flexibilização para aumentos, seguindo daqui para frente. E segundo a própria nota, essa elevação pode trazer sérios riscos, ainda maiores, especialmente em um contexto da política monetária que se encontra no terreno restritivo. As previsões de crescimento não batem com a realidade de mercado e, ainda mais, segundo ele, são fracas e o cenário internacional aponta um afrouxamento monetário em relação à deflação chinesa, afirmando em nota oficial a ABMAC, Vladimir. Exatamente, né? O Brasil não está inserido no contexto global. O que acontece lá fora impacta indiretamente na nossa economia, né? Mas o que chama a atenção nessa declaração é que nós chegamos ao ponto de pedir que não aumente e que fique como está. Alguma coisa que é alto, né? E não é alto porque o presidente do Banco Central gosta ou não gosta do presidente, né? Obviamente, essas pessoas que respondem pelo Banco Central são pessoas competentes e entendem de economia, né? Sim. Quem não entende de economia são os políticos, ou grande maioria deles, né? Mas o fato é que tudo que ele está trazendo, né, é a pura realidade. É a pura realidade, né? E o empresário hoje, né, ele sabe exatamente o tamanho do risco que ele corre com uma política que nos parece, uma política econômica que nos parece não tem pé nem cabeça, né? E que no curto e pior ainda, que no curto prazo vai se provar um problema enorme para o empresariado brasileiro.
exatamente o que o Vladimir colocou. A gente vai para o último intervalo para a volta com o nosso tema. Só passando aqui 2 questões. Ô, Aloysio, você mandou aqui um recado para que eu falasse da pesquisa eleitoral de São Paulo. Bom, deixa eu só passar para você rapidamente. Essa pesquisa divulgada ontem, né? Não mostra ainda o efeito da cadeirada do José Argel da Atena. A de hoje para amanhã, sim, essa mostrará o efeito. Então, os dados que foram apontados aí, mostrando o prefeito Ricardo Nunes com 24%, o Guilherme Boulos com 23% e o Marçal com 20%, mantém-se antes disso. Então, por isso não há divulgação do estudo total que você pediu. Em relação a Santos, mandar um abraço aí para o Tadeu também no Marapé. Tadeu, em relação à última pesquisa do Instituto Badra, as eleições aqui em relação a Santos, né? Aponta o Instituto Badra. Eu digo que pesquisa é uma coisa que cada um mensura como quiser. Eu só apenas divulgo aqui o site, o portal BS9, né, que é muito sério, mas divulgou aí que essa pesquisa aponta o atual prefeito Rogério Santos com 46,4% dos votos válidos e que poderia até vencer a eleição no primeiro turno. A pesquisa foi realizada há cerca de 20 dias, ou na verdade, antes, né, faltando 20 dias para a eleição, então agora restam 18. E essa pesquisa coloca nesse ponto o prefeito Rogério Santos. Foram ouvidos 1.060 eleitores, dias 13 e 14 agora de setembro, em diferentes pontos da cidade de Santos, em zonas eleitorais diferentes. A margem de erro é para 2,5 pontos para mais ou para menos, são percentuais da pesquisa agora, né? E se a gente pegar nesse momento, em relação a isso, a intenção de voto aqui diz Rogério Santos liderando com 41,3% das intenções de voto, seguido por Rosa Navalli com 34,7%, Thelma de Souza com 10,8% e o Nando Pinheiro com exatos 1%. Não votariam em ninguém, votos brancos e nulos, 6,4%, e não souberam responder 5,7% dos eleitores ouvidos. Você quer citar alguma coisa, Marcos, antes do intervalo? Eu só quero completar aqui, através do nosso Maritime Traffic, a quantitativa de navios que temos aqui no entorno do nosso porto, né? Hoje nós temos aí em torno de 113 navios aí entre a área de fundeio e atracações. Nós temos em torno de 66 berços de atracação no Porto Santos, com expectativa de mais 160 navios chegarem em 24 horas. Então eu vou deixar no próximo bloco para você, para o Vladimir, o que eu consegui pensar junto com o painel do Porto aqui, aos nossos amigos. Obrigado ao pessoal da rede aí, Max, que é de rádio, da qual a gente tem servido vários programas para várias emissoras. Eu não mando bom dia, o pessoal fica bravo comigo. Rádio Vox Salvador, Cultura do Paraná, Rádio Cultura de Votuporanga também, Metropolitana de Cambé. Um abraço para todo o pessoal dessas emissoras que estão junto conosco aqui. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre o que tem sido levantado em relação ao Porto de Santos, Marcos e Vladimir, com a feitura do... Há quem diga que a figura de São Tomé está sendo colocada no gabinete do atual ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e os impactos que essa possível obra, caso ela realmente comece, para a logística do Porto de Santos. Nós vamos falar nessa parte final do programa. Antes, só mandando um recado, deixa eu mandar um abraço ao pessoal da Receita Federal de Santos, né? O Ailton, que esteve conosco aqui, trouxe o Jaime, e o Jaime fez uma divulgação do projeto Belas Mãos da Esperança. São pessoas da Receita Federal, profissionais e pessoas da comunidade que se uniram para ajudar vários estudantes da Baixada Santista. E acontece agora dia 25/9, às 19 horas, o yakisoba e o tempurá para ajudar esses jovens alunos aqui. Cada convite individual vai custar R$40. Você pagando R$40, você come yakisoba e tempurá lá no Estrela de Ouro, né? Eu não posso ir, mas pode fazer como o Vladimir fez aí, segundo o Marcos, né? Não precisa ir, é só participar, adquira o convite e vai participar deste trabalho solidário do projeto Belas Mãos da Esperança. Então, agora no dia 25/9, no Estrela de Ouro, a partir das 19 horas. E, Edu, eu não posso ir, mas quero participar e quero ajudar. Então, anota aí, 991-220237. 991-220237. R$40, você vai comer yakisoba e tempurá, facilmente ajudando um projeto tão bacana. Às 9h43, eu vou rapidíssimo intervalo. Então as datas, Virgínia, elas... Vamos lá, então deixa eu ver se eu abro elas agora aqui, que eu quero ir para o intervalo, porque até mandar um abraço para o Maurílio aqui. O Maurílio insistiu com a questão do crime no Guarujá, eu não vou citar, a gente já fez no começo, Maurílio. Vou deixar para uma outra questão aqui, que é do painel do Porto. Mas, rapidamente, o calendário...
Dia 25 agora de setembro, o yakisoba que eu citei. Dia 10 de outubro, quinta-feira, almoço solidário, também Outubro Rosa. Dia 26 de outubro, um sábado, Noite da Pizza, também no Estrela de Ouro. Dia 7 de novembro, quinta-feira, almoço solidário, Novembro Azul. Dia 23 de novembro, um sábado, churrasco solidário. Dia 12 de dezembro, nós teremos almoço solidário, também Dezembro Vermelho. E no dia 13, no dia seguinte, sexta-feira, show de luzes. E aí, para quem puder, quem tiver condições, doações, né? Existe uma chave Pix CPF 058 207 968-37. Repetindo, para quem puder fazer doações, 13 de dezembro, show de luzes, 058 207 96837. Para ajudar esse projeto tão bacana, que é tão solidário, com vários alunos aqui da Baixada Santista. Rapidíssimo intervalo e volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão
completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Estamos de volta com o nosso painel do Porto nesta quarta-feira, às 9h49. Só passando uma notícia aqui em relação à questão do Porto também. A autoridade portuária suspende exigência de atestado, mas pedirá reavaliação para evitar contaminação do mar aí do cais do Porto Santista. A ANTAC atendeu a queixa de armadores e mandou suspender a norma que busca preservar a questão oceânica e da biodiversidade em relação a espécies exóticas do canal do Porto Santos. Então está havendo uma supervisão, uma investigação, porque a autoridade portuária havia feito a suspensão da exigência. E a ANTAC, então, quer saber o que está acontecendo em relação a isso também. Agora, em Brasília, como em Santos, muito tem se perguntado, armadores têm mandado, existe um relatório, não está se divulgando, né? A gente vai tentar trazer, vamos tentar convidar aí o presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini, para que possa falar conosco também, mas a autoridade portuária de Santos realiza, inclusive na sexta-feira agora, às 10 horas, um sorteio de ordem de credenciamento dos leiloeiros oficiais habilitados pelo chamamento público número 002/2024. Esses profissionais vão ser credenciados pela autoridade portuária, serão responsáveis para administrar e operacionalizar leilões destinados à alienação de bens, como móveis, equipamentos, mobiliário, veículos, embarcações e sucatas do porto. A autoridade portuária quer fazer literalmente uma remoção, uma limpeza no cais do porto, para dar solubilidade e espaço para isso também. Mas, o que chamou a atenção, o ministro Silvio Costa Filho pediu uma reunião com vários dos artífices, né, em relação ao PAC, a construção de um túnel que o ministro até não sabia, e ele foi surpreendido porque um técnico passou pelo seguinte: o túnel, que tem 860 metros de comprimento e extensão do canal, a sua transposição de carro será de 90 segundos, segundo a média passada para ele. E o ministro não sabia disso. Mas o que acabou acontecendo? Várias empresas armadoras e operadoras do porto, até na área de logística, com certeza estão preocupadas quanto às operações de logística do porto, pois foi levantado que a metodologia construtiva, eu vou dar um exemplo, o túnel que vai ser construído entre Itajaí e Navegantes será um túnel submerso, utilizará uma escavação, como é feita no metrô. O túnel ligando Santos com Guarujá é um túnel imerso, onde peças serão produzidas num canteiro ao lado do porto, não se sabe ainda, não foi definido qual local. Parte da entrada do canal do Porto de Santos terá que ser fechado, porque será feito um canteiro, um esvaziamento naquilo ali, é feito mais ou menos, você tem aí um tanque, e as peças são colocadas ali, são avaliadas e são encaixadas. E aí o temor, o Marcos acabou de dar o número de embarcações e o movimento, e aí alguns armadores questionaram o possível ponto de estrangulamento de entrada e saída do Porto de Santos com a obra, caso ela realmente aconteça, e a preocupação gerada em questionamentos que foram enviados ao ministro Silvio Costa Filho, junto ao governo e principalmente ao ministro de Portos e Aeroportos, para que desse uma resposta, que até agora não aconteceu. Marcos e Vladimir, segundo especialistas em construção desse tipo, é impossível não ter uma paralisação da entrada do canal em vários momentos. E não é apenas estreitar a entrada, é a paralisação, porque ali teremos grandes guindastes para transportar as peças, há um canteiro que terá que ser feito no mar, no canal, com aprofundamento de peças, e aí você tem que fazer uma espécie de um tanque, um reservatório, e isso vai trazer muitos problemas. E aí fica a indagação. Há quem diga que já não acredita mais que esse modelo possa ser viável para a construção do túnel Santos-Guarujá, Marcos. Bom, o trecho que vai ser feito, né, que provavelmente o projeto está alinhado, ele fica basicamente no meio do canal do Porto, né? Então, se você pegar os terminais que estão na região ali de Cubatão, né, toda aquela área lá, você tem quase a interdição de 70% do Porto de Santos, né? Então, esse é um número considerado.
como eu falei aqui, são 114 navios que estão no entorno, são 66, em torno de 66 berços de atracação. Então é uma volumetria grande, para que você tenha uma paralisação de 1 hora, já tem um efeito muito grande. A média seriam 2 horas e meia, Marcos. Nós temos aí as entradas, né, dos navios, né, os 366, né? Sim. Que você tem que parar aí o ferry boat aí durante a manhã ou a tarde, né, no momento que ele passa, que há necessidade de 4 rebocadores, né, 2 na popa e 2 na proa, para ter uma certa segurança. Então, exato. Só com esse exemplo a gente começa a perceber o colapso que se tem, né? Agora, na tua primeira fala, você falou de uma preocupação aí junto com relação ao meio ambiente, né? Isso me leva a acreditar que acho que não querem resolver o problema. O canal do Porto Santos, todo o canal, dos dois lados, além de outros rios que entram no canal do Porto Santos, eles são totalmente ocupados com aquelas ocupações irregulares, que jogam detritos ali que não são, né? Então, assim, acho que o poder público, em algum momento, precisa pensar em tirar essas pessoas daquelas áreas, né? Onde você está falando que vai passar, provavelmente passe, né, o projeto do túnel, que eu não acredito que saia isso, eu não acredito, tá? Você tem uma comunidade muito grande ali. Do lado do Guarujá, você cita? Do lado do Guarujá. Ali é o Parque Prainha ali do Guarujá, que é uma comunidade considerável. Grande. Então, assim, a gente está filosofando com vários eventos sobre o túnel, sem realmente, efetivamente, ter uma solução para aquela situação. Então, gastando energia sem ter o problema resolvido, né? Você tem que colocar aquela comunidade em alguma outra área. Sim. Então, isso aí não foi pensado. Um detalhe, Marcos, do lado de Santos também havia sido dito por autoridades que não teria nenhuma desapropriação. É uma mentira. Não é uma verdade. No mínimo, eu tive acesso alguma desapropriação terá. Eu diria agora, você, Marcos, que se você nesse momento político, menos que 100 imóveis. Eu vi um político falando que zero desapropriação. Não é verdade. Né? Então, eles precisam vender a verdade para a população. Acho que aquele idoso que está lá com a sua casinha, tudo, você tem que falar. Se tiver alguma obra, provavelmente tenha desapropriação. Precisa pensar em indenizar de forma correta, para que essa pessoa saia daquele lugar, mas compre algo dentro da característica que ele tem. Porque a cidade está cara. Muito. Entendeu? Muito. É isso que tem que se pensar. A indenização. Não como foi feito aqui no MTU, que desapropriou em torno de 8 mil metros quadrados da cidade, desapropriou de forma desordenada, teve lotes que pegou a parte da frente, teve de tudo. Né? Isso aí, todo mundo ficou calado. Mas aí, Marcos, nesse sentido que você está falando, foi consultado, foi levado ao ministro, diz que o ministro está tratando com muita cautela, porque tem envolvimento do PAC, que é do governo federal, o governo do estado estaria como também interessado na obra, e aí, Vladimir e Marcos, foi dito o seguinte, o ministro esteve em Santa Catarina, o ministro Silvio Costa Filho, para entender o projeto e ter levantado dito o seguinte, por que não ocuparmos o mesmo projeto para o canal de Santos-Guarujá? A gente tem uma similaridade parcial. Você tem Itajaí, você tem Navegantes e você tem o canal. Você vai ter a ligação dos dois lá. Lá é submersa. Aqui é imersa. E aí foi dito o seguinte por um técnico, um engenheiro disse, olha, o imerso corre muito mais riscos e vamos ter operação em cima e embaixo. O submerso seria apenas embaixo e teria uma possibilidade de não ter o trabalho, né? De atrapalhar isso. Mas e o custo? Ele falou, o custo praticamente seria o mesmo ou um pouco menor, né? E aí o ministro tentou indagar isso, só que o que acontece? Vladimir, não temos recursos agora nesse momento. O governo diz que o pacto está preservado, mas onde está o dinheiro? Como diria, né, a música da Gal Costa, onde está o dinheiro? Então, há um problema e há quem diga que a figura de Santo Tomé já foi colocada no Ministério de Portos e Aeroportos. Acredite se quiser. Mais uma vez, né? A pressa, né? Exato. De obter ganhos políticos, né? Acho que todos lembram, né, do presidente Lula exigindo que essa apresentação do projeto fosse feita conjuntamente, até porque envolveria dinheiro federal, né?
acaba levando a isso. A questão da desapropriação, todo mundo sabia que elas aconteceriam, né? Se esconderam esse fato. A questão da engenharia ser adotada, e vamos lembrar, o Marcos falou dos navios de 366 metros. Tem maiores vindo aí. Né? E tem um pequeno detalhe, eles só podem sair em determinados horários, não 24 horas, eles precisam da maré. Né? E o que implicaria num problema gravíssimo para o porto. Hoje, por muito menos, com as obras de expansão no terminal de contêineres de Navegantes, né? A paralisação das atividades do Porto de Itajaí, né? Trouxe uma sobrecarga absurda para o Porto de Santos. Existem navios esperando quase 10 dias para atracar no Porto de Santa Catarina. Imagina se isso acontece em Santos. Né? O Estado colapsa. Não tem. Então, esse assunto precisa ser tratado com um pouco mais de seriedade, né? Porque isso envolve uma cadeia produtiva que abrange 70% da economia do país, o Sudeste como um todo, mais o Mato Grosso, Goiás, né? Então, como o Marcos disse, é preciso se virar público e falar, olha, realmente o gato subiu no telhado, por conta disso e aquilo, precisamos de arrumar uma solução para esse problema. E fala também um pouquinho da questão dos certificados, né, que eu acho muito justo, porque era um absurdo o custo que estava sendo aplicado para os navios. Sim. Gente, eu vou fazer uma analogia. Eu tenho uma CNH, mas isso não significa que eu não vou exceder o limite de velocidade, não vou estacionar em lugar proibido. O que precisa é fiscalização. Justo. E quem é o responsável por essa fiscalização? É o IBAMA? Então chamem o IBAMA para a conversa e vejam o que pode ser feito para se melhorar a fiscalização das embarcações enquanto elas se encontram no ancorador. Exato. O problema é muito sério, isso precisa ser sob o ponto de vista do meio ambiente, da mesma forma que essas moradias irregulares à beira dos rios, dos mangues, né, precisam ser resolvidas, né? O problema que essas embarcações trazem com essa água contaminada que é despejada no Porto de Santos, elas causam, sem dúvida nenhuma, problemas sérios no meio ambiente. Tem uma aqui. Pesquisa aí, né, Valdir? Não, isso é fato. A gente não pode também fechar os olhos. Né? A USP e a Universidade de Santa Cecília são mais de 400 milhões de cloriformes fecais, fora resíduos de drogas de outros produtos que contaminam a nossa Baía. Isso precisa ser levado. Isso é uma questão de preocupação, obviamente, de nós hoje. Justo. Quando o meio ambiente é sim um item importante na nossa agenda, isso tem que ser olhado. Mas é preciso chamar o IBAMA e falar, peraí, né? Não basta o certificado, né? Até porque ele foi implementado de forma irregular, apenas um prestador de serviço. Né? Mas sim também a questão da fiscalização. Isso sim que eu acho que é mais importante, a prevenção. Né? O certificado por si não significa prevenção. Como tem aí para finalizar, uma observação do Ministério também, né, em relação à dragagem do Porto de Santos, tem que ser reavaliada, como por exemplo o Itajaí. Itajaí dispensou a empresa holandesa que fazia a dragagem, uma nova empresa que fez inclusive aquele aterramento da praia Balneário Camboriú, está assumindo, e sob a batuta dos irmãos Joesley e Wesley. Eles contrataram a empresa e deram prazo para ela iniciar e para permanência, né, para aprofundamento do canal do Porto de Itajaí Navegantes. E aí, Marcos, a gente parece que aqui em Santos está tudo resolvido, mas não está. Como disse o Vladimir, falar é fácil, a providência, a fiscalização é necessária. Sem dúvida. Muito necessário, acho que precisa, como o Vladimir falou, ilustrou, né? Você precisa da fiscalização séria, mas ainda volto a falar, a gente tem um problema muito grande nos mananciais aqui de ocupações irregulares. E eu acho que a gente precisa penalizar o prefeito da região, que deixou essas comunidades se instalarem sem nenhum plano de bairro, né? Com escola, com saneamento básico, com ruas, o mínimo necessário, né? Com saúde. Então, como aconteceu na Zona Noroeste, isso eu sei muito bem. No final da Joaquim de Mello, a ocupação daqueles lugares foi assim, deram madeirite para o pessoal, eles foram ocupando, estão lá até hoje, naquela região, totalmente salubre, né? E foi fomentado por quem? Tem candidato da eleição de hoje em dia que deu madeirite lá atrás. Exatamente. E até hoje,
prometem para ele uma melhoria. Essa população daquela região estão até hoje na expectativa de uma melhoria. E até hoje estão na expectativa de uma melhoria com relação às enchentes que tem na cidade. Culpam o clima, mentira. Depois de Saturnino de Brito, que construiu os 9 canais, e saudoso Saturnino de Brito, não se fez mais nada com relação a isso. Nada. Nós precisamos. É o nosso maior projeto de infraestrutura. Exatamente. Cada momento de eleição, mais uma promessa surge. Virgínia, deu destaque final para a gente encerrar o programa, agradecendo demais. Ô Rui, um abraço para você, obrigado pelo carinho aí. O Rui, que é de Praia Grande também, dizendo que Praia Grande continua uma grande Disneylândia, né? Passa-se tinta em tudo e não resolve-se problema nenhum. A eleição está aí, mas, como você disse, não tem muito para correr, né? Diga lá, Virgínia. Participação de André Lucas, bom dia. Bom dia, o André, um abraço ao irmão também, um abraço participação, manda um abraço para o Henrique também. E olha, vários ouvintes aqui do Guarujá se manifestaram, né, pelo comentário que eu fiz diante do início do programa que aconteceu. A gente lamenta, mas o programa não é para esse fórum de discutir essa questão policial. Mas vamos acompanhar, ficar acompanhando e traremos as informações com certeza para todos vocês também. Quero agradecer demais, Marcos, mais uma vez, obrigado aí pelo aumento da minha frota, né? No meio da minha frota, você já foi no escritório do Vladimir? Já. O Vladimir tem um naviozinho, né? Aí eu fico olhando, o Vladimir vai nas viagens da China lá, você falou do 366. Eu estava lendo um artigo há uns meses atrás, os chineses, eles pensam longe, né? Eles já estão pensando que 366 está ficando pequeno, então já tem estaleiro produzindo navio que vai chegar a 400 metros de comprimento. Aí eu fico pensando, vai entrar aqui como, Marcos? Não entra. Não entra. E aí, falar em túnel. Mas, Marcos, obrigado Eduardo. Sempre pela responsabilidade dos assuntos conosco aqui. Obrigado aqui, o Vladimir, também por me ladear aqui nesses comentários. E eu vou ter que começar a usar o garinho de alecrim aqui e a roda do outro lado, é isso? Exatamente. Um abraço, tem que dar sorte. Ótima quarta-feira. Vladimir, obrigado também pela vinda aqui ao programa, ajudando demais os ouvintes, parabenizando o nosso conteúdo. Peço desculpas que se eu colocar todas as colocações de vocês, colocar mesmo as perguntas, não dá para tratá-las, mas eu agradeço o carinho aqui. Vladimir, obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, Marcos. Obrigado, Virgínia. Só um comentário final seu em relação à eleição aqui, que estamos há 18 dias. O que você está vendo? Nós temos novidades. Você acredita num final de primeiro turno ou teremos segundo turno? Não, eu particularmente acredito que haverá um segundo turno. Obviamente, com a máquina envolvida na eleição, né, há de se dizer que eu vejo uma pequena vantagem do atual prefeito Rogério Santos, né, mas eu queria fazer um convite à população de Santos que analise a fundo o seu candidato. Se ele é alguém que exerceu o cargo, que veja o que ele fez, né? o que ele se propôs a fazer, o que ele entregou, o que ele fiscalizou, né? O que ele legislou, né? E, ao mesmo tempo, esses novos que se apresentam, né? Quais são suas propostas, né? Não acredite em candidato que tem 20, 30 plataformas, porque ele não vai conseguir, entregar em 4 anos, e porque também não é função dele, né? Enfim, que o voto consciente será a coisa mais importante para a nossa cidade. É para o país e não será diferente para a nossa cidade. Então, que o nosso eleitor ele tem essa coisa, que pesquise a fundo o seu candidato. Antes de depositar, não se deposita mais o voto na urna, sim. Antes de se apertar o botão de confirmação, né? Porque essa é a chave da mudança, né? Nós temos o poder de mudar esse país. E isso começa por fazer a nossa lição de casa. A nossa lição de casa é a nossa cidade, né? Exerçam sua cidadania, compareçam. Eu fiquei muito assustado com a ausência nas últimas eleições, né? O brasileiro parece que perdeu um pouco a fé na política. Fora não perca. Nós somos cidadãos políticos, estamos aqui fazendo política. Exato, né? Exato. Então, que ele compareça dia 6 de outubro e faça a sua escolha com consciência, que ele possa se lembrar nos próximos 4 anos em quem ele votou. É isso aí. E o Clóvis Reis perguntou do Embaré se eu acredito em pesquisas. Eu tenho minhas reservas em relação à pesquisa. Existem instituições sérias, existem outras não tão sérias, né? Mas é um balizador. Agora, a urna, como disse o Vladimir, né, Marcos, é a do dia. Essa, sim, é a maior pesquisa eleitoral, que é a do dia, onde o eleitor, como muito bem fez o chamamento do Vladimir,
exerça o seu poder de voto. Nós lutamos para ter essa democracia e a possibilidade de votar, então não vamos jogar ralo abaixo. Não é isso, Marcos? Com toda certeza. E assim, eu tenho um fator, você está aqui hoje, Eduardo, porque você fez algo no passado, né? Sim. Então, olhem o passado dessa pessoa, o que ela construiu na sua vida profissional, né? Na sua vida pessoal, né? Porque você está no presente hoje porque você construiu algo lá. Então, você hoje no presente é o que você fez no passado. Então, acho que é isso que é importante. Se a pessoa tem capacidade para administrar uma cidade, ela vem estudando durante esse período, não é isso? Então, é importante ter consciência nesse voto com relação às pessoas que realmente não só por coleguismo, né? O brasileiro ele vota muito por coleguismo, por engraçadinho, mas eu ainda prefiro, Eduardo, os tropeços da vida do que os tapas nas costas. Então a gente precisa mudar esse país. Muitas vezes pessoas competentes não levam os votos necessários e merecidos, justamente por isso que tanto o Vladimir como o Marcos Vladimir citaram aqui. Virgínia, vamos embora? Vinheta no ar, encerramento do Painel do Porto dessa quarta-feira. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deixa eu mandar um abraço lá para o nosso querido Lúcio Bento, lá em Florianópolis, também preocupadíssimo, né, com a poluição lá das praias de Florianópolis, da Bahia. Lamentável, né, Lúcio? Você que está na Secretaria de Cultura aí do Estado, educação também para todos nós, né? E a questão do trânsito em Santos, a gente trouxe aqui o Fifi há 3 semanas, também educação, viu? A dona Simone do Gonzaga falou que está difícil dirigir em Santos, ela tem 73 anos. Infelizmente, se as pessoas tiverem educação, dona Simone, não adianta. Ótimo dia para a senhora, obrigado. Sobe a vinheta de encerramento, a gente volta amanhã com mais um Ponto a Ponto ao vivo pela Rádio Star News, 24 horas no ar para você. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.